Olá, turma! Hoje a nossa aula será sobre o arcadismo na obra Marília de Dirceu, que é uma obra de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ao contexto histórico. Então, para entendermos o contexto histórico do arcadismo, voltaremos ao século XVIII, onde nós temos a divisão da sociedade entre nobreza, clero e burguesia. A nobreza e o clero, elas não pagavam impostos, somente a burguesia, e eles acabavam dominando socialmente a sociedade. O clero tentava justificar os seus atos, com dogmas religiosos, dizendo, por exemplo, que o rei era escolhido de Deus, por isso a sociedade não poderia questionar. E, através dos dogmas e da religião, eles tentavam justificar os seus atos. Então começa a acontecer a Revolução Industrial, nascer a Revolução Industrial, que significou o início da produção fabril em larga escala e um intenso movimento de êxodo rural. As cidades ficaram cada vez mais cheias e caóticas. E a Revolução Industrial fez com que a burguesia ascendesse socialmente, porque essa produção fabril em larga escala deu a possibilidade da burguesia dela ascender socialmente, e visto que ela já estava descontente com essa forma de divisão, já não aceitava mais essa divisão, não aceitava também o fato de somente eles pagarem impostos, o clero e a nobreza não. Surge também, para ainda dar mais força à burguesia, o iluminismo. O iluminismo era uma corrente filosófica que defendia, a razão em vez da religiosidade. E essa corrente filosófica, ela pregava, que a razão era o guia infalível da sabedoria e da verdade, que era através da razão que o homem iria atingir a liberdade, que não havia a necessidade de uma intervenção divina na vida do homem, como dizia o clero, E, além disso, o iluminismo ainda dizia que os dogmas, eles eram sinônimo de desconhecimento. Então, o iluminismo, ele vem aí colocar a razão, a ideia de liberdade, e vem influenciar, a burguesia a ascender, e vem fortalecer também as ideias da burguesia. E o iluminismo, ele acabou influenciando, a independência dos Estados Unidos. Essa independência dos Estados Unidos influenciou outros países, não só na Europa, mas como fora da Europa. Enquanto isso, aqui no Brasil, Portugal estava em conflito, com a sua colônia, e nós vivíamos um momento de descoberta de ouro na região de Minas Gerais. Centenas de toneladas são levadas para o luxo e o desperdício e a ostentação da corte. E outra parte também influenciou, outra parte desse ouro foi levado para influenciar e financiar a Revolução Industrial. Só que chegou um momento que a produção aurífera começou a cair e as minas deram sinal de esgotamento. E isso acabou causando um conflito, um descontentamento entre Portugal e a colônia. Portugal começou a declinar e aumentou a pressão sobre a sua colônia. E o crescente endividamento dos proprietários gerou uma revolta contra Portugal. E o que acontece? Chegou aqui no Brasil as ideias iluministas e o sucesso da independência dos Estados Unidos. Então, essas ideias iluministas e essa notícia da independência dos Estados Unidos chegou aqui num momento em que a colônia já ansiava por liberdade. E isso serviu como um estímulo, E aconteceu, os representantes populares se reuniram
e fizeram um levante conhecido como Inconfidência Mineira. E é por isso que o arcadismo brasileiro ele nasceu no interior da Inconfidência Mineira, e por isso que muitos dos nossos poetas árcades eles foram também inconfidentes. Então, em meio à Revolução Industrial, à independência dos Estados Unidos e à Inconfidência Mineira, nasce o arcadismo. A palavra arcadismo tem origem grega do termo Arcádia, que denominava o local que, segundo a mitologia, viviam os pastores e poetas sob a proteção dos deuses Pan. Vamos às características gerais. O arcadismo, a gente sabe que ele era, como já foi falado, ele era intimamente ligado ao iluminismo, às ideias iluministas. Então, para os árcades, a razão, a natureza e a verdade, eles eram os alicerces da cultura. Outra característica também dessa escola é o fingimento poético. Então, os autores árcades, eles costumavam utilizar pseudônimos. Em vez de usar os seus próprios nomes nas obras, eles utilizavam outros nomes. E também as obras dessa escola elas são marcadas pela ausência da subjetividade. Não tem, ao lermos as obras, nós vamos perceber que não tem a figura do eu. A outra característica é a imitação dos clássicos. Então, o que acontece? Os árcades eles tinham uma grande admiração pelo modelo de arte grego-romana. Para eles era um modelo de perfeição e equilíbrio, e por isso eles utilizavam figuras mitológicas em suas obras e também utilizavam expressões latinas, porque eles tinham essa admiração pelas obras clássicas. E outra coisa também que a gente vai perceber ao ler uma obra dessa escola literária é o retorno à natureza. A presença do bucolismo, que é o que? O ambiente ideal dos poetas árcades é os campos. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né? Nas imagens também anteriores, essa questão da natureza. A natureza é muito evidente nessa escola literária. Porque para os árcades é na natureza que encontramos a verdade. Porque, segundo Rousseau, né? Rousseau diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, por isso que eles enfatizam tanto essa questão de o homem voltar à natureza. A figura do homem natural, ela é representada pelo quê? Pela imagem do pastor no bosque, e é o que chamamos de pastoralismo, que é outra característica presente nessas obras. Bucolismo, que é o ambiente ideal, os campos, e o pastoralismo, que é o pastor, a figura, né, do pastor no bosque. E, por último, nós temos outra característica que é a simplicidade. Essa escola literária ela preza por um estilo simples de expressão, visando sempre a clareza, né, a objetividade e o pouco uso de figuras de linguagem. Essa é a obra que analisaremos, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. É um longo poema lírico e narrativo, escrito em versos e dividido em 3 partes. Logo em seguida vocês vão ver um vídeo falando um pouco mais da obra para vocês entenderem melhor. Em Ouro Preto, uma história de amor tornou inesquecível uma jovem do século XVIII, Marília de Dirceu, musa da Inconfidência Mineira e personagem de um romance idealizado e com final triste. O romance começou neste cenário, Vila Rica. Aqui, Dirceu descrevia Marília em versos. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces
que são cor de neve. Dirceu era Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor de Vila Rica, poeta inconfidente. Marília era Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Eles ficaram noivos, chegaram a marcar a data do casamento, mas a denúncia da Inconfidência mudou o destino dessa história. Uma semana antes de se casarem, Tomás Gonzaga foi preso. Na época em que conheceu Dirceu, Marília tinha pouco mais de 16 anos. Era moça de uma família de posses, criada com o rigor que a época exigia. Mas depois de se tornar personagem de uma história real de amor sem final feliz, ela se transformou numa espécie de musa. E no museu que guarda a história da Inconfidência, há lembranças de Marília. Bordados delicados feitos por ela dão cor e brilho ao panteão, onde estão os restos mortais dos Inconfidentes. Os poemas escritos por Dirceu também estão aqui, livro publicado quando ele estava no exílio. Para bem a conheceres, eu te dou os sinais todos. A boca risonha e breve, suas faces cor-de-rosa. Numa palavra, a que vires entre todas, mais formosa. Quando saiu a primeira edição, aquilo foi um sucesso em Portugal, no Brasil, para todo lado. O livro teve sucessivas edições, né? Ele foi mais lido do que tudo. Apenas o Lusíadas estava na frente dele como índice de vendagem na época. Marília e Dirceu nunca mais se viram. Uma vida dedicada a uma pessoa que, na verdade, depois não correspondeu, porque Gonzaga, depois da Ilha das Cobras, ele vai degradado para Moçambique, e lá ele casa com a Juliana Mascarenhas, e eu fico imaginando essa notícia chegando em Vila Rica, né? Ela que ficou tanto tempo aguardando o retorno de Gonzaga. A prova disso é que ela não teve relacionamento com mais ninguém, e morreu aos 85 anos sozinha, talvez esperando esse amor que nunca chegaria. Alexandre é um admirador que dedicou 8 anos de pesquisa a Marília. Procurou por documentos, estudou os versos e quis conhecer o rosto da musa. Para isso, contratou um fisionomista. Os versos de Gonzaga e desenhos antigos de outros fisionomistas definiram os traços. Selecionei aqui 3 liras na primeira parte da obra. Lira 3, lira 8, lira 9, que fala do amor de Dirceu por Marília. A lira 3 diz assim: de amar minha Marília, formosura, não se pode livrar humanos peitos. Adoram os heróis, e os mesmos brutos aos grilhões de Cupido estão sujeitos. Quem Marília despreza uma beleza, a luz da razão precisa. E se tem discurso, pisa a lei que ditou a natureza. Cupido entrou no céu, o grande jovem uma vez se mudou em chuva de ouro. Outras vezes tomou as várias formas de general de Tebas, velha e touro. O próprio deus da guerra, deus humano, não viveu de amor ileso. Quis a Vênus e foi preso na rede que lhe armou o deus Vulcano. Então, aqui a gente pode perceber, como característica do arcadismo, a presença de figuras mitológicas, como Cupido, grande jovem, general de Tebas, deus da guerra, deus Vulcano, e nos remete à característica imitação dos clássicos, a presença dessas figuras mitológicas. Também a presença, né, de 2 termos, razão e natureza, nos remetendo às ideias iluministas. E outra coisa nessa lira também que é possível perceber é a ausência da subjetividade. Tudo isso são características marcantes do arcadismo. Aí vocês analisarão a lira 8 e a lira 9 e nós vamos corrigir na próxima aula. Aqui as referências. Obrigada e até a próxima.